Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje estou gravando esse vídeo para explicar e revisar os conteúdos da nossa avaliação de hoje. Isso que ontem nossa aula não pôde acontecer por falta de energia. Vamos começar? Eu comecei falando sobre área. A área mede o quê? A área mede a superfície, tá bom? E para medirmos área, nós utilizamos a operação de multiplicação. Então, para cálculo de área, nós devemos fazer uma multiplicação. Vamos ver, então, qual é a fórmula ou como nós devemos proceder para calcularmos a área de um quadrado. O quadrado verde que está aqui ao lado, ele tem a mesma quantidade de quadradinhos formando cada lado tem 3. Como essa figura é quadriculada, nós podemos calcular também contando os quadradinhos, ok? Mas eu vou mostrar a fórmula para vocês. Para calcularmos a área, nós multiplicamos a medida do comprimento pela largura. Só que no caso do quadrado em especial, ele possui o comprimento e a largura com a mesma medida. Então, nós iremos multiplicar um lado vezes o outro, certo? Qualquer lado desse quadrado mede 3 centímetros. Então, a operação que nós vamos fazer é 3 vezes 3. É igual a 9 quadradinhos, ou 9 centímetros quadrados. Então, a fórmula para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado. O retângulo, nós já sabemos, é multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Medida do comprimento é a medida maior, medida da largura é a medida menor. Nesse exemplo aqui, nós temos 5 de comprimento por 2 de largura. 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é dada pela multiplicação entre a medida do comprimento e da largura. A área do quadrado é dada pela multiplicação de um lado vezes o outro. Agora nós iremos falar sobre porcentagem. O símbolo de porcentagem, de porcento, representa quantas partes foram tomadas de um total de 100 partes. Então, porcentagem representa a quantidade utilizada de 100 partes, sempre de 100, partes de 100, porcentagem. Uma porcentagem pode ser representada geometricamente. Aqui nesse exemplo eu tenho um quadrado dividido em 100 quadradinhos de mesmo tamanho, onde foram pintados 38 quadradinhos. Então, aqui eu acabei de representar 38%, 38 de 100. Essa representação, além de geométrica, pode ser junto com o símbolo de porcentagem, 38%, escrita em forma de fração, onde o denominador sempre será 100 e o numerador é o número que acompanha o símbolo de porcentagem. E é escrita em forma de número decimal, onde, quando o denominador é 100, a regrinha nos diz que nós temos que ter 2 números após a vírgula, por isso 0,38. E esse 38% é lido e escrito como 38%. Por cento escrito separadamente. Então, para relembrar, eu tenho a forma geométrica, um quadrado dividido em 100 quadradinhos com a mesma medida, onde eu pintei 72 quadradinhos. Em forma de fração, 72 de 100, 72 centésimos. Em forma de número decimal, 0,72. Em forma de porcentagem, 72 com o símbolo de porcentagem. E para calcular uma porcentagem? Eu expliquei para vocês a fórmula geral, onde a gente multiplica o número que acompanha o símbolo de porcentagem pela quantidade
já está escrita no problema, na situação problema, e depois nós dividimos esse valor por 100. Então, pessoal, não se esqueça, sempre iremos dividir por 100, tá bom? Essa é a fórmula. Então, ó, 32% de 50. A única coisa que vai mudar é a multiplicação. A divisão sempre será por 100. Então, eu vou multiplicar esse 32 por esse 50, que deu 1.600, e depois vou dividir por 100. Então, 32% de 50 é 16. Então, nós acabamos de calcular a porcentagem. Nós vimos também que alguns problemas, além da porcentagem, precisa adicionar ou subtrair. Toda vez que está falando de lucro, né, teve um lucro de 32%, primeiro a gente calcula quanto vale 32%, e depois soma a quantia com o resultado da porcentagem. Quando fala em desconto, nós iremos calcular a porcentagem, mas no final nós iremos pegar a quantia e subtrair o resultado. Nós vimos área lá no comecinho do vídeo e agora nós iremos ver perímetro. A área mede o que cabe ali dentro, a superfície que ocupa. O perímetro já é diferente, ele mede o contorno da figura. Área, nós aprendemos apenas o cálculo de área do quadrado e do retângulo. Perímetro, nós vimos o perímetro de qualquer figura plana, independente de quantos lados ela tenha. Para calcular o perímetro, nós iremos somar, usar a adição. Nós iremos somar o quê? Somar as medidas de todos os lados que formam a figura. Aqui, primeiro, eu trouxe esse quadrado. O quadrado tem os 4 lados medindo 3,5. Então, para calcular o perímetro, é só somar 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Nesse exemplo, o resultado é 14 metros. Aqui eu trouxe o retângulo. O meu retângulo tem as partes maiores medindo 5 metros e as menores 2,5. 5 mais 5, 10. 2,5 mais 2,5, 5. 10 mais 5, 15 metros é o perímetro dessa figura. E trouxe aqui também um triângulo, né? Esse triângulo é equilátero, tem os 3 lados medindo 2,8. E para calcularmos o perímetro, nós iremos somar 2,8 mais 2,8 mais 2,8, igual a 8,4. Ou, se preferir, efetuar uma multiplicação, 3 vezes 2,8, que dará o mesmo resultado. Então, o perímetro é só somar as medidas dos seus lados. E a área é o cálculo da multiplicação entre o comprimento e a largura. Escrita reduzida. Sobre a escrita reduzida, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é uma ordem. Ordem, pessoal, é a quantidade de algarismos que possui um número, certo? Cada número representa uma ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. Lembram disso? Então, ó, a unidade, a dezena e a centena forma a classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, a classe dos milhares. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, classe dos milhões. E unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, classe dos bilhões. Unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão, forma a classe dos trilhões, e assim por diante. Por que eu preciso relembrar isso? Para a gente saber quantos zeros nós precisamos para formar cada classe. Então, se eu quero escrever 1000, eu vou ter que ter 3 zeros. Se eu quero escrever 1 milhão, eu tenho que ter 6 zeros ou 6 ordens. Se eu quero escrever 20 bilhões, eu preciso ter 10 zeros ou 10 ordens. Então, quando nós chegamos aqui, ó, aos exemplos, primeira coisa que a gente tem que ficar atento, eu posso te dar a informação onde o número já é escrito
está escrito de forma resumida, ou eu posso te dar o número escrito de forma normal para que você escreva de forma resumida. No primeiro exemplo, o número está resumido. Eu vou prestar bastante atenção nessa palavrinha que acompanha o número. Aqui eu tenho 58,4 mil. Por quê? Esse mil aqui irá me localizar. Quantos zeros eu ainda preciso colocar para completar o meu número? Eu vou escrever o 58 e o 4, né? 58 e o 4 eu tenho 584. Se eu coloco um zero, eu fico com 5.840. Se eu coloco mais um zero, eu fico com 58.400, que é o número que eu preciso escrever. Aqui, 7,2 milhões, a mesma coisa. Vou escrever os 74,2 milhões. 74, 2, e vou completar com zeros. Aqui, eu vou excluir os zeros do número. Então, vai ficar o 2 e o 4. E eu coloco uma vírgula para representar 2,4 mil. Excluí os zeros, ficou 8 e o 3. Coloquei uma vírgula. Viu que é bem fácil, pessoal? Os gráficos, eles servem para facilitar a interpretação de informações e são importantes meios sociais e científicos de estar apresentando essas informações. É muito mais fácil nós observarmos algumas informações através de gráficos do que ler textos para selecionar as informações necessárias. Esses gráficos, eles facilitam a organização dos dados, né? E o pictograma ou gráficos pictóricos é uma forma, né, de representar esses dados, pelo qual essa ideia, esse conteúdo, ele é transmitido através de desenhos. Ao invés de termos os números representando a informação, nós teremos desenhos. Vamos ver um exemplo? Aqui eu tenho um gráfico que fala sobre a quantidade de garrafas recolhidas para reciclagem, né? No mês de janeiro, ao invés de ter o total de garrafas recicladas, nós temos 4 garrafas. Será que foi reciclado só 4 garrafas? Recolhidas só 4 garrafas? Não. Nós precisamos prestar muita atenção na informação aqui ao lado, nessa legenda, onde ela diz que cada desenho representa 20 garrafas. Para eu descobrir quantas garrafas foram recolhidas em janeiro, eu vou pegar 4 e multiplicar por 20. Em fevereiro, 2 e multiplicar por 20. Em março, 5 e multiplicar por 20. Em abril, 3 e multiplicar por 20. Então, janeiro, 80. Fevereiro, 40. Março, 100. E abril, 60 garrafas. Então, nós iremos sempre observar a legenda e fazer essa multiplicação, para que a gente consiga descobrir a quantidade que cada desenho representa. Aqui nós temos que o desenho são menininhos, né? Então, para ir ao cinema, são necessários, colocaram-se 3 menininhos e meio. Cada menininho, cada jovem representa 4. Então, nós temos que fazer 4 vezes 3,5, que é igual a 14. Patinar, 4 vezes 1,5, que é igual a 6. Jogar futebol, 4 vezes 3, que é igual a 12. Andar de bicicleta, 2,5 vezes 4, que é igual a 10. E dançar, 2 vezes 4, que é igual a 8. Esse exemplo já fala sobre flores, então, cada desenho representa 150 flores. Então, na segunda-feira é 150 vezes 3, que é igual a 450 flores. Já na terça-feira, 5 vezes 150. Na quarta, 4 vezes 150. Na quinta, 5 vezes 150. E na sexta, 6 vezes 150. Resolvendo essas multiplicações, nós teremos a quantidade de flores que foram vendidas durante cada dia da semana. E para finalizar, plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é um sistema constituído por 2 eixos. Nós temos o eixo horizontal e o eixo vertical. E eles se encontram aqui na origem, formando um ângulo reto. Cada ponto nesse sistema
cartesiano, ele pode ser localizado por um par de números, ou um par ordenado, como a gente costuma chamar. Então, esses dois números costumam ser escritos entre parênteses e utilizando uma vírgula para separação. O que a gente precisa ter muita atenção, tá? Quando a gente vai localizar o par ordenado, primeiro a gente vai anotar o número que toca no eixo X ou no eixo horizontal. E o segundo número é o que toca o eixo Y ou o eixo vertical. Então, primeiro horizontal, depois vertical. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês. Grifei aqui de azul, ó. Essa seta azul aqui na horizontal é o meu eixo X. E aqui essa reta subindo é o meu eixo vertical, o meu eixo Y. Então, primeiro, ó, eu tô aqui nesse ponto, nesse desenho. Eu vou ver onde é que eu encosto no eixo X ou no eixo horizontal, 3. Depois no vertical, 5. O par ordenado dessa figura é 3, 5. Aqui é a mesma coisa, encosto no eixo horizontal no 4, no vertical no 5. Então, a coordenada desse ponto é 4, 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos descobrir, né, qual é o par ordenado que representa o ponto azul, ó. Vou descer aqui no X, né, no horizontal eu encosto no 1 e na vertical 1. Então, o ponto azul é dado pelo par ordenado 1, 1. O amarelo, eu encosto no 6 na horizontal e no 1 no vertical. Então, o par ordenado é 6, 1. O verde, eu encosto na horizontal no 4, no 3 na vertical. 4, 3 é o par ordenado. O vermelho, eu encosto na horizontal no 2 e o 7 na vertical. Par ordenado, então, é 2, 7. Então, pessoal, era isso que nós iríamos ter visto na aulinha de ontem, mas que não foi possível, infelizmente. Então, estou enviando esse vídeo para que ajude vocês, visto que nós vimos muito conteúdo nesse último mês para finalizarmos com o conteúdo do quinto ano. Então, bons estudos para vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau!